convidando vocês a mais um momento de esclarecimento, aonde quero trabalhar aqui o conhecimento, convidando vocês para usar o raciocínio, refletir, pensar, analisar e conhecer a verdade que a palavra de Deus nos revela diante de tanta mentira pregada neste mundo, diante de tantos conceitos, diante de tantos meios e tantas coisas que se apresentam como verdade de Deus. Jesus, ele vem dizendo assim: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdidos. Isso está lá em Lucas 19:10. Jesus, ele vai mostrar qual foi o objetivo da sua vinda. Porque ele veio para salvar e buscar os que se haviam perdidos. Quem são esses que se perderam? E se perderam de quê ou de quem? Salvar de quê? São muitas interrogações que a gente tem que fazer, irmãos, para aprender de Deus. São muitas interrogações que nós precisamos fazer quando lê a palavra e pedir a Deus em oração, porque a palavra é espírito e verdade. Nós temos que orar em espírito para conhecer a verdade. E quem nos dá a interpretação, quem nos dá o conhecimento, quem vai trabalhar em nós para receber essa palavra é o Espírito Santo de Deus. E Jesus vai dizer que esse Espírito vai guiar a quem está em Cristo na palavra de Cristo. Jesus vai dizer: o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade. Mas não é o mundo, não é ainda aqueles que estão sem Cristo. O Espírito da verdade está guiando os que estão em Cristo, convertido a Cristo. Esses que estão em Cristo, convertido a Cristo, são aqueles que já foram encontrados por Jesus. Pois não, seu... Para a secretária, né? Tá certo. São aqueles que foram encontrados por Jesus. E ao contrário, Jesus os encontrou. Eles tanto foram encontrados por Jesus, como Jesus o encontrou. Então a gente vê que a palavra de Deus é preciso ter interesse, ser prudente, analisar, ter atenção, ouvir a palavra e buscar entender o que a palavra está nos ensinando. É preciso você querer, é preciso você se esforçar, é preciso você se dedicar, é preciso você olhar para a palavra e buscar entender o que ela está lhe falando, o que ela está lhe dizendo, o que ela lhe adverte, o que ela lhe mostra, para onde ela conduz você. É preciso a gente ter essa preocupação, essa prudência na palavra. Não é viver oba-oba, o cara está lá lendo a palavra e começa a falar um bocado de coisa, aí o povo amém, glória a Deus, aleluia, sem entender nada, sem ser prudentes, sem se dedicar a buscar compreender o que Deus ele orienta para nós. Amados irmãos, nesse momento que eu quero chamar a atenção de vocês, para a gente trabalhar o que Jesus está dizendo aqui.
o que representa essas palavras de Jesus em Lucas 19:10. Quando Jesus diz: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdidos. Vamos entender o que Jesus está dizendo aí. Ele veio buscar quem? Salvar quem? Perdido de quê? Ou de onde? É aí que a gente precisa trabalhar. O pregador, aquele que tem a vocação, seja pastor, apóstolo, profeta, ele tem que ter habilidade com a palavra, ele tem que saber manejar a palavra, ele tem que saber aplicar a palavra, explicar a palavra, ele tem que saber aplicar o que a palavra ensina. Essa é a missão do pregador, daqueles que foram chamados e receberam a vocação de Deus para ministrar a palavra, para o ministério da palavra. Ele tem que explicar o que a palavra está ensinando dentro daquilo que a palavra está revelando. O pregador, o compromisso dele é mostrar o que a palavra mostra. Não é mostrar o que ele acha, pensa e entende. Não é querer agradar alguém usando a palavra para criar uma interpretação, para trazer uma pregação satisfatória. O pregador ele tem que ter o compromisso com a palavra. Quem quiser ouvir, que ouça, rapaz. Nós não somos chamados para agradar a ninguém, não. O pregador é chamado com a missão de buscar cumprir o ofício dele. Agradar a Deus, pregando a verdade. Deus capacita homens, não é para estar agradando a multidão, não, irmão. É para levar a verdade, advertir, corrigir, repreender e combater contra as obras infrutuosas das trevas, reprovando e condenando. Venha da onde vier, por quem vier. Tudo aquilo que vem como se fosse de Deus, que não condiz com a verdade de Deus, a missão do pregador é condenar, reprovar, expor a verdade para esclarecer quem está na mentira. A mentira em relação a Deus. O mundo vive essa mentira em relação a Deus. E essa é a missão do profeta, do pregador, do pastor, do evangelista, quem recebeu a vocação para o ministério da palavra. Essa é a missão, irmãos. Aborrecer o mundo que se encontra perdido de Deus, vivendo uma mentira em nome de Deus. É expor a verdade, é iluminar aqueles que estão nas trevas. Foi isso que Jesus disse: nós somos luz do mundo. E como luz do mundo, essa luz não está falando no testemunho religioso, não, irmão. Tem muita gente que interpreta errado o que Jesus ensinou e por isso continua em condenação, no anátema. Eis o problema, cuidado, viu? Se você estiver dentro de uma instrução da palavra de Deus, sendo aplicada para você uma interpretação errada, você está em maldição, meu amado. Pensa você que está na bênção, está em maldição. Pensa você que está indo a Deus, está perdido dele, andando contrário a ele. Se você estiver dentro de uma direção de Deus, instruído, fora do que a palavra ensina, dentro das interpretações dos homens nas religiões, você está perdido. Nós temos que ser corrigido, instruído, conduzido, orientado no que a palavra nos mostra, dentro da direção, vivendo com entendimento, vivendo sendo devoto e praticante, consagrando a nossa vida de fé em Deus, naquilo que a palavra mostra, conduz, aponta e nos leva a seguir. É essa a direção que vamos seguir para ser bem-aventurado. É quando ouvimos e praticamos a palavra de Deus. Aquilo que Deus revela para o nosso conhecimento dele, para que alcancemos a direção, o caminho, conhecemos a porta e entremos na presença dele para viver com ele, estando nele, pela palavra dele. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos
Não é nenhum conceito religioso de doutrina nenhuma. Não é nenhuma doutrina de teólogo, ou pregador, pastor, profeta nenhum. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. A luz que guia o meu caminho para uma vida com Deus é a palavra do Senhor. Por isso que eu hoje estou com minha alma em paz, livre da culpa do pecado, livre da escravidão, da mentira e do domínio de Satanás que está sobre a humanidade e que estava sobre mim também, quando eu estava no mundo sem o conhecimento de Deus. Hoje eu estou no mundo, mas não faço parte do mundo, porque não estou dentro da mentira do diabo que aprisiona o mundo. Vocês estão entendendo isso aí que eu estou falando? É aí agora onde eu vou entrar com aquela questão que eu fiz aqui a pergunta sobre o que Jesus disse lá em Lucas 19:10. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. E aí eu fiz a pergunta: quem são os perdidos? Perdido de quê? Buscar quem que se perdeu. É isso que eu quero falar para você. Jesus veio buscar. Não foi os animais, não foi os peixes, não foi as aves do céu. Jesus não veio buscar a natureza. Jesus não veio buscar esse mundo, globo, terra. Jesus veio buscar seres humanos, a humanidade, a criatura racional de Deus, que é um ser pessoal, que é um ser consciente, que tem entendimento, consciência de existência. Foi esse que Jesus veio buscar, essa criatura, esse ser. Quando ele diz, eu vim buscar, ele veio buscar e salvar essa criatura. Salvar de quê? Da perdição. Os que estavam perdidos. Vim buscar e salvar os que se perderam. A humanidade. Essa humanidade é você, é eu, é todos os seres humanos. Todos se perderam de Deus. Todos estão perdidos e precisam ser salvos, ser achados, ser resgatados, ser libertados, ser livre do juízo, da condenação que está sobre esse indivíduo, perdido de Deus, caminhando para essa realidade, esse destino, essa sentença. Jesus veio para isso, salvar e buscar os que se haviam perdidos. Agora eu pergunto a você, quem no mundo não está perdido? Quem não se perdeu de Deus? Quem não está dentro do juízo da condenação do pecado? Quem é o ser humano que existe, ou que existiu, ou que vai existir, que não está perdido de Deus, que não está dentro da maldição do pecado? Mesmo que ele ainda venha nascer, mas a natureza que ele vai receber vai fazer ele andar contrário a Deus. A natureza que ele vai receber já é pecaminosa. Ele já vai nascer numa direção, numa natureza pecaminosa. E ele vai ser levado ao pecado. E é o pecado que afasta, separa o homem de Deus e leva o homem a sofrer e receber a condenação eterna, que é o salário do pecado. Romanos 6:23. Então toda a humanidade se perdeu de Deus. Então Jesus veio buscar o ser humano, todos eles, os que se haviam perdido. Romanos 5:12, porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte, que é a separação, por onde o homem está perdido de Deus. A morte passou a todos os homens. Romanos 3:23, porque todos, está dentro da generalização. Todo ser humano pecou, é pecador, está afastado, perdido de Deus, condenado, julgado e indo ao juízo. E Jesus veio para buscar você, eu e todos. Agora, essa busca de Jesus por mim e por você é pelo querer do homem. Você quer o socorro do Senhor? Você quer a ajuda do Senhor? O amor de Deus, a misericórdia de Deus?
para salvar você, para resgatar você, para libertar você. Ele veio buscar. Agora, a pulso, não. É quem quer. É para quem quer, quem dá ouvido e quem se conduz a Cristo. Vinde a mim. Quem quiser, vim a mim. Quem entrar por mim. Jesus vai dizer isso. Jesus não veio com a ditadura, com uma autoridade soberana. Você vai vir porque eu sou Senhor, eu sou soberano, e você vem porque eu quero. Não, não. Assim como o homem se perdeu da presença de Deus por liberdade deliberada, vontade própria, o direito de escolha que Deus deu ao homem, ele usou para pecar e se afastar de Deus. Assim também, Deus quer que o homem volte a ele usando esse direito que Deus deu a ele. Como o homem usou o direito para pecar e se afastar de Deus, é o homem que tem que usar esse direito que ele tem, a liberdade de escolha, para aceitar o caminho que Deus mostra a ele, para chegar a Deus de volta, para ir ao encontro de Deus, para receber santificação. Essa santificação que o homem precisa receber não é dentro de nenhuma religião, é por Cristo, porque o sangue de Jesus Cristo é quem nos purifica de todo pecado, para que sejamos santos, recebidos por Deus, justificados da nossa culpa, para que sejamos achados, encontremos a Deus e voltemos a Deus para ter a vida com Ele eterna que Ele nos promete. Isso tudo é por meio de Cristo, em Cristo, por Cristo. Então, quem são os perdidos, irmãos? Que Jesus veio buscar? Toda a humanidade. Toda a humanidade. Todos os que estão dentro de religião, o que bebe, o que não bebe, o que rouba, o que não rouba, o que é crente, o que não é crente, o que é profano, o que é religioso, todos estão perdidos. Agora, existem os perdidos que vão ser achados, porque vão conhecer a verdade e se converter à verdade. Esses perdidos que vão ser resgatados por Jesus, porque vão ser encontrados por Jesus e vão encontrar Jesus, são aqueles que vão ouvir o Evangelho e crer em Jesus Cristo para a sua salvação. Porque essa é a finalidade de crermos em Jesus, para ser salvo. O próprio Jesus disse isso: quem crê nele não será condenado. Mas quem não crê permanece condenado, porque o homem já está. É preciso crer em Jesus para ser salvo. Então Jesus veio buscar esse perdido, esse condenado, esse que está morto, afastado de Deus, indo a uma eternidade sem Deus. Jesus veio ao mundo com essa finalidade: livrar, socorrer, salvar o homem desse destino eterno terrível, que muitos não acreditam, que muitos não creem, que muitos não dão atenção, nem se importam, que muitos desprezam essa realidade da verdade espiritual do ser humano. O ser humano está perdido, afastado de Deus em juízo. Ele pode viver 100 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos nesta vida aqui. Ele pode viver os anos que forem. Continua perdido. Não é porque na velhice ele agora é um velhinho que todo mundo tem dó, tem compaixão. Ele morreu aquele velhinho, foi para o céu. Não. Ele não foi para o céu porque ele está em pecado. Ele é um pecador. E se ele não creu em Jesus, não tem céu para ele. O céu não é para quem é bonzinho. O céu não é para quem é religioso, de nenhuma religião. O céu não é para quem faz caridade e boas obras. O céu não é para quem não bebe, quem não rouba, quem não mata, quem não fuma. O céu é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. O inferno não é para quem bebe, para quem rouba, para quem mata, para quem não mata. O inferno não é para quem é idólatra, para quem é feiticeiro. O inferno não é para quem é mau, para quem é ruim. O inferno está preparado para todo aquele que não crê em Jesus Cristo. Pode não beber, pode não matar, pode não roubar, pode não fumar, pode fazer milhões e milhares de obras sociais. Isso não vai levar ninguém a receber a justificação de Deus.
do seu pecado. Só Jesus Cristo é quem pode purificar, remir e justificar o homem de sua culpa perante Deus. Não é o homem, através de seus atos de justiça, de suas obras de caridade, de suas virtudes, de sua vida religiosa. É o homem que crê em Jesus, porque só por Jesus é que o indivíduo, o ser humano, ele pode encontrar a justificação de Deus. Por onde ele pode ser livre desse destino terrível que está sobre a vida de todo ser humano. Todo ser humano. Independente de quem for, a cultura, a religião, a cor, a classe. Todos estão condenados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo aqui não é um povo exclusivo, não é o povo de Israel, não é israelita, não é um povo separado. O mundo aqui é a humanidade, é no geral. Deus amou a todos. O plano de salvação de Deus é para todos, não é para alguns. Mas todos não vão ser salvos, não é porque Deus não quis, é porque não creram em Jesus, não receberam o amor da verdade para se salvar, desprezaram a graça de Deus, quiseram buscar um caminho para ser salvo pelos métodos, os meios, as virtudes, as obras que eles querem praticar como se fosse meio de chegar a Deus, e com isso desprezam o único meio que Deus proporciona, oferece e coloca à disposição do homem, para o homem ser salvo. Bom dia, Ana. Bom dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Meus amados irmãos, isso aqui é ensino, isso aqui é instruções, isso aqui é uma aplicação da verdade de Deus que a palavra revela. Eu tenho um compromisso em pregar essa verdade. Eu tenho um compromisso no reino de Deus de pregar a verdade, expor a verdade. Porque foi me dada essa vocação. Meu compromisso não é com nenhuma religião. Meu compromisso não é com nenhum líder religioso. O meu compromisso não é defender causa, valores e princípios de nenhuma religião. O meu compromisso é pregar, defender causas e princípios do Evangelho. A verdade que liberta, o poder de Deus para salvar a humanidade. Vocês estão entendendo, compreendendo o que eu estou falando? Então Jesus vai dizer: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Se tem um grupo de perdidos que o coração está fechado para a verdade de Deus, por onde podem ser salvos, esse grupo de perdidos são os religiosos. Eu pergunto a você aqui, quem é que está mais perdido? Os que estão se prostituindo, bebendo, roubando, matando? Ou os que estão dentro das religiões, vivendo uma vida praticamente, aparentemente para Deus, do bem, justa, santos? Quem é que está mais perdido, irmão? Eu faço essa pergunta para você. Lógico que você que não tem o entendimento vai dizer: são os que estão bebendo, os que estão se prostituindo. Porque os que estão nas religiões são de Deus. Bem, esse é o seu entendimento. Eu respeito. Eu respeito seu entendimento. Não estou aqui lhe julgando. Mas o meu compromisso é pregar a verdade, expor, fazer a exposição da luz de Deus, que dá entendimento ao simples, para levar o entendimento àqueles que estão sem o entendimento da verdade. Lógico, se você pegar assim, colocar para as pessoas, fazer um julgamento, pega uma pessoa que vive roubando, que vive se prostituindo, e pega uma pessoa que vive dentro de uma vida de práticas religiosas, dentro de uma vida de costumes religiosos, dentro de um sistema religioso. Lógico que a pessoa que vai fazer esse julgamento com a mente dela, ela vai dizer: não, o religioso é de Deus, esse pratica o bem, esse é merecedor do céu, esse é quem vai para Deus, porque ele está na religião, está buscando a Deus, está fazendo bem. Esse aqui não, esse vai para o inferno porque está bebendo,
está idolatrando, está se prostituindo. Na sua visão, o julgamento é esse. Mas diante do princípio, do juízo de Deus, tanto esse que está se prostituindo, que está roubando, bebendo, se embriagando, né? Beber é uma coisa, se embriagar é outra. Tanto esse que está dentro desta vida, quanto esse que está na religião, vivendo a sua prática do bem, todos os dois estão indo para o inferno. Nenhum dos dois está livre da condenação. Porque o meio pelo qual o homem vai ser livre do juízo de Deus não é porque ele tem uma prática de vida diferente da do outro. Não. O estilo de vida diferente do outro não muda o destino do ser humano. Aprendam isso. Tem pessoas que acham que é melhor do que o outro em relação a Deus porque não bebe, não rouba, não fuma. Isso na sociedade é bom. É uma situação que traz um melhor, um conforto melhor. Uma posição melhor. Agora, diante de Deus, não é isso, irmãos. É isso que vocês precisam entender. Vocês precisam fazer juízo pelos princípios de Deus, não pelos seus. Não usando o seu senso de justiça, mas o de Deus. Diante de Deus, eu quero que você entenda isso, diante de Deus. Tanto papa, padre, pastor, religioso de qualquer religião, como ladrão, assassino, prostituto, todos estão condenados ao inferno. Todos estão condenados ao inferno. Seja ele religioso, praticando o bem na religião, ou seja ele profano, adúltero, idólatra, todos eles estão condenados ao inferno, irmão. O homem não vai mudar a sua situação com Deus pelo estilo de vida social. Não é o estilo de vida social, não é a forma de vida social que muda a sentença, o destino, a situação do homem diante de Deus. Sabe quem é que muda? Jesus. Jesus, quando o homem crê e se converte a Ele, o homem encontra essa mudança de vida, de situação, de miséria, de lastima horrível que o homem está dentro de uma situação tenebrosa diante de Deus. Só quem muda é Jesus. É lastimável, é deplorável a situação do ser humano, irmão, diante de Deus. E como é que eu conheço e como é que eu sei disso? Pela palavra. É a palavra que me mostra isso. Nada. É a palavra que me mostra isso, irmãos. Você está pensando que aquela pessoa que está dentro da religião, vivendo aquela formalidade bonitinha, cumprindo sua devoção religiosa, fazendo sua reza, sua oração, sua devoção, se consagrando, sendo devoto e praticante da prática do bem na religião, vivendo, fazendo caridade, obra do bem. Você está pensando que essa pessoa é de Deus por causa desse critério, é? Você está pensando que essa pessoa está livre do inferno por causa desse critério? Essa é a visão do mundo. Essa é a visão das pessoas que faz o juízo pela sua mente corrupta. Não, aquele ali é de Deus, é homem de Deus, é do povo de Deus, é uma bênção, vai para o céu, porque ele é religioso, é uma pessoa muito boa, faz caridade, ajuda todo mundo. Isso é bom, mas não é isso que leva o homem para o céu. Não é isso que vai mudar a situação do homem. Não é isso que vai tirar o homem do destino que ele está indo para o inferno. Se não crê em Jesus, se não tiver com sua fé, seu entendimento, sua confiança, sua esperança, sua vida devota a Deus, por meio de Cristo, entendendo o que ele fez com a sua morte no sacrifício substituto, se você não entender que Jesus morreu por você, para assumir o seu lugar, para que através dele você alcançasse o perdão de Deus, se você não entender isso, se você achar
que é bonzinho, que vai para o céu, que é de Deus, porque vai para a missa, vai para o culto, pratica de obras religiosas, faz caridade, faz boa obra. Se você entende que é de Deus, que vai para o céu, porque está nessa religião, porque não bebe mais, porque não rouba, porque não vive uma vida profana, uma vida dentro da prática do mundo. Você acha que isso vai levar você a receber a justificação de Deus para que você seja livre da culpa e do juízo que está sobre sua vida e a minha? Se não se converter a Cristo com entendimento dentro daquilo que foi realizado por Ele na cruz do Calvário, não tem salvação para ninguém não, irmão. Não tem salvação não. Os religiosos estão tão perdidos contra os que vivem se drogando, se prostituindo, idolatrando neste mundo aí também. Porque todos nós estamos no mundo. Tem alguém que diz, eu não sou do mundo. Eu sou do mundo, mas não estou mais no curso desse mundo. Não estou mais dentro da direção deste mundo. Eu sou do mundo porque eu ainda estou aqui no mundo. Foi o que Jesus disse. Pai, eu peço não que os tire do mundo, mas que os guardem. Eles não são do mundo porque não estão mais escravos no domínio, no poder de Satanás nesse mundo. Ser do mundo é permanecer, é estar na mentira do diabo, que não encontrou Jesus ainda. Eu estou no mundo, mas não sou do mundo, por quê? Porque eu não sou mais escravo da mentira de Satanás, que o mundo vive. Está entendendo isso, irmãos? Ser livre da situação que o mundo está, é estar em Cristo. Não é estar dentro de nenhuma vida religiosa ou dentro de nenhuma religião, como o povo hoje entende. Não, eu não sou do mundo, eu estou na igreja. Eu não sou do mundo, eu estou na religião. Eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Por quê? Vamos analisar qual é o critério, o princípio, o entendimento que essa pessoa que diz isso, que não é do mundo, é de Deus. Por que é que ela diz isso? Ela diz isso baseada, confiando em quê? Aonde está o entendimento dela de que ela é de Deus? Está principiado aonde? Em quem? No quê? Meus irmãos, quando Jesus disse, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido, porque toda a humanidade está perdida de Deus. E antes de Jesus vir, o povo já vivia a religião, irmão. O povo já vivia a prática do bem. O povo já vivia as obras de caridade. Antes de Jesus vir, tudo que hoje o povo vive nas religiões, o povo vivia lá atrás também. E Jesus disse, eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Toda a humanidade perdida de Deus. Mesmo os que estão vivendo a religião. Mesmo os que estão praticando caridade. Mesmo os que estão vivendo sua vida de devoção consagrada e alienado dentro de uma prática religiosa. Estão perdidos de Deus, irmãos. Porque aprendam isso, meus irmãos. O religioso, ele entende que é de Deus. Ele entende que merece o céu por causa da sua virtude religiosa, por causa da sua obra religiosa, por causa da sua vida religiosa, por causa dos seus usos e costumes religiosos. O religioso, ele entende que é de Deus porque ele acha que é bom, melhor do que o outro, que não vive na religião. Está perdido. Tanto os que vivem roubando, matando, se prostituindo, quantos os que estão dentro de religião. Todos estão perdidos. E se há um grupo de pessoas com um coração mais duro, que rejeita mais o caminho da salvação, não é os que bebem, não é os que roubam, não é os que se prostituem, nem os que adulteram. Se há um grupo que mais endurece e rejeita a verdade de Deus por onde podem se salvar, esse grupo é os religiosos. Quando eu digo os religiosos, eu estou englobando, generalizando todos que vivem a religiosidade evangélica, católica, espírita, budista, mórmon, testemunha de Jeová e por aí vai. Todos os religiosos, o coração desses é mais duro para a palavra de Deus do que os que vivem roubando, matando e se prostituindo.
Todos são pecadores, todos vão para o inferno. Mas só que os religiosos se julgam melhor do que esses outros que vivem numa situação de vida social mais deplorável. Mas todos, dentro do lado espiritual, estão dentro da miséria, do pecado, da condenação, do juízo eterno. Todos, todos. Alguém diz assim, não, o Papa é um homem santo, santo para você. Mas não é você dizendo que ele é santo que ele vai entrar no céu. Não, o pastor é o homem de Deus para você. Não é você dizendo que ele é homem de Deus que ele é homem de Deus. Não, fulano é bom demais, é uma pessoa que vive na religião, ajuda as pessoas. Essa alma, ele tem um lugarzinho lá no céu. Você que diz, só se for no seu céu, porque no céu de Deus, onde está a promessa dele para todos que creem em Jesus, para estar com ele lá, só vai para lá quem está em Cristo. Não é quem é bonzinho, não é quem é dessa ou daquela religião, não é quem pratica a obra de caridade, não é quem bebe, não é quem não bebe, não é quem rouba, não é quem não rouba. Quem vai para o céu não é quem faz o bem ou deixa de fazer. Quem vai para o céu é quem está em Cristo convertido, que ouviu, creu e recebeu essa verdade de Deus para se salvar. Aquele que não bebe, aquele que bebe, aquele que não rouba, aquele que rouba, aquele que vive nas religiões, aquele que não vive, se não se converter a Cristo, todos eles vão para o inferno. Todos vão para o inferno. O inferno existe, é real. A eternidade sem Deus é um fato, é uma realidade. O juízo eterno é um fato, já está determinado. E o homem já foi julgado, sentenciado e considerado culpado. E o que falta, irmão Wellington, para esse homem é quando ele descer à sepultura, o seu corpo vai à terra e a sua alma, o seu espírito vai para as cadeias espirituais, que é o inferno, aonde ele vai estar aguardando o dia do juízo final para os que estão vivos e os que morreram, todos receber a sentença do apartai-vos de mim, malditos. Portaria? Pois não, doutora? Não, são lá do 1301. Os da fachada não vieram ainda não. Faz uma semana que ele não vem, doutora. Até agora não vieram mais não. Tá, ok. Vocês estão entendendo isso, meus amados irmãos? Então, eu quero que vocês entendam. Eu estou levando aqui um assunto, explicando, esclarecendo a vocês, mostrando a realidade, irmão. A realidade de Deus é essa. A realidade de Deus não é o que o povo vive dentro da religião, não. A realidade de Deus é o que a palavra revela. Se não crê em Jesus Cristo, não há salvação. Para ninguém. Pode ser o maior religioso, o cara que faça a maior obra de caridade, que dê os seus bens todos às pessoas, não tem salvação. João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem, não tem a vida. Mas olha o que tem. Olha o que resta para esse. A ira de Deus sobre ele para sempre. Creia nisso, se converta a Jesus para ser salvo. Amém?